Olá a todos, obrigado à DDD Brasil pelo convite e por organizar. Como já devem ter percebido, eu sou de Portugal, de Lisboa, mas por acaso vim de Madrid, não vim de Portugal. Mas it's complicated, por isso, se alguém estiver interessado em saber, posso explicar depois da palestra. Então eu queria falar um bocadinho sobre, primeiro, o que é esta ideia do fast flow, ou normalmente digo fluxo rápido de entrega de valor, e como é que está relacionado com Team Topologies e com Domain Driven Design, mas também com outras técnicas. No fundo, esta palestra é um bocadinho apresentar alguns conceitos, sim, mas também mostrar que, na realidade, os problemas que nós temos hoje em dia nas organizações precisam de várias abordagens em conjunto, não só Team Topologies, não só Domain Driven Design, outras coisas também. Sobre mim, um bocadinho, para além de ser coautor do livro, também trabalho hoje em dia com, podemos chamar, produtos, que é a nossa academia Team Topologies, e também um outro produto chamado Temperature, que tem a ver com gestão e assessment da carga cognitiva das equipes. No passado tive vários papéis, comecei como developer, release manager, tester, etc. Estive muito envolvido no movimento DevOps, também de CI/CD, entrega contínua. Muitas das ideias do livro Team Topologies, na realidade, vêm de conversas entre mim e o Matthew, o outro autor, quando fazíamos consultoria de DevOps, porque muitas vezes os problemas que nós encontrávamos não tinham a ver com as ferramentas, não tinham tanto a ver com os processos, mas mais com as interações ou a falta de interação entre as equipes, responsabilidades que não eram claras, de quem responsável pelo quê. Então, o próprio Team Topologies está muito influenciado por todas as ideias também de arquitetura, de desacoplamento, alta coesão interna, no caso, nas equipes, ou seja, aplicar estas ideias não só aos sistemas técnicos, mas também à organização de equipes. E os problemas que também são oportunidades, não é? Mas hoje em dia, nas organizações, claro que a velocidade de mudança é muito alta, não é? Não só pelo que a tecnologia nos permite fazer, mas também às vezes regulamentos, normas, até às vezes crises geopolíticas, tudo isso tem impacto. E curiosamente eu sei que aqui no Brasil a parte da regulamentação é bastante complicada, certo? Muitas vezes existem novas normas. Eu sei de empresas que essencialmente fazem um shutdown de tudo que não seja regulamentação para conseguirem entregar os projetos só para fazer o compliance com as normas, não é? Então, provavelmente nós não queremos estar numa situação dessas em que estamos organizados de alguma forma em que, quando precisamos de mostrar compliance com alguma nova norma, algum regulamento, toda a gente tem que estar envolvida. Se calhar isso quer dizer que não temos clareza de quem é que deveria ser o responsável pelo compliance de uma forma eficiente, de uma forma que permita a adaptação dos nossos sistemas, dos nossos produtos, sem necessitar que agora toda a gente só para trabalhar nisto, não é? Temos cada vez mais competição, inclusivamente aqui no Brasil, no fintech é muito forte, como vocês sabem. Um dos novos cases que nós publicámos na segunda edição do livro do Team Topologies, que saiu em setembro agora deste ano, é da Creditas, por exemplo, como eles aplicaram as ideias de gestão da carga cognitiva para conseguirem acelerar a entrega de novos produtos. E claro, temos de falar na IA, né? Temos de falar em inteligência artificial, que está a mudar também muita coisa, às vezes de uma forma um bocadinho caótica, parece-me, mas com certeza tem também impacto na forma como, ou por outras palavras, a forma como nos organizamos tem impacto em como é que nós conseguimos alavancar o potencial da inteligência artificial. Mas o facto é que é algo que não podemos também ignorar. Eu queria começar primeiro por falar um bocadinho desta ideia da agilidade do negócio, não é? Do business agility. Do meu ponto de vista, tudo isto que nós estamos a falar, Team Topologies, Domain Driven Design, Worldly Mapping, que eu vou falar um pouquinho, no fundo tem a ver com permitirmos que as organizações sejam mais ágeis de verdade, não é? Não é só o agile, pôr a etiqueta que somos agile, mas
nós realmente conseguimos adaptar rapidamente e conseguimos criar novas linhas de negócio, conseguimos adaptar a regulamentação rapidamente ou não, não é? Isso para mim é aquilo que nós estamos a conseguir. No final do dia é isso que importa, não é? Então, se nós quisermos uma definição da agilidade de negócio, podemos dizer que é a habilidade de responder rapidamente a condições, à mudança das condições e do ambiente interno e externo. E aqui, tal como nos contratos, a gente tem que ler as letras pequenas, não é? São as mais importantes normalmente. Então, quando dizemos rapidamente, isso importa, idealmente em horas, não é? Se em horas nós conseguimos responder a um novo, não sei, um pedido de um cliente, de uma nova funcionalidade ou de uma nova configuração, se nós fôssemos capazes de responder numa questão de horas, provavelmente estamos in a good place, estamos num bom sítio para dizermos que temos agilidade de negócio. Obviamente, existem muitas, o contexto é muito importante, existem muitas razões às vezes pelas quais não conseguimos dar esse tipo de resposta, mas se tentarmos chegar a esse ponto, provavelmente vamos estar a melhorar a nossa agilidade. Também podemos definir a agilidade de negócio como a capacidade de nos destacarmos em ambientes complexos. É outra definição que também se costuma usar. E esta ideia do fast flow, da entrega rápida de valor, no fundo acaba por ser um pré-requisito para esta agilidade de negócio. Então vamos definir ou ver algumas definições também do que é o flow, o que é o fluxo. No contexto, em particular, de Team Topologies, normalmente falamos, na realidade, neste tipo de definição, que é como é que o valor para o cliente, não é? Ou para o negócio, como é que se move nos nossos value streams ou nos nossos produtos de uma ponta a outra. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Como é que nós temos uma ideia de negócio, ou temos um pedido de um cliente, ou temos algum tipo de inovação, de um novo produto, alguma nova feature, como é que essa ideia chega até estar disponível para os nossos clientes, para o nosso negócio, não é? Tudo o que tem que acontecer no meio é então relativo ao flow, ao fluxo. Temos a capacidade de analisar como é que o trabalho se processa para chegar ao ponto em que está o resultado disponível. E em particular, para nós, no contexto de Team Topologies, essencialmente não vamos conseguir, para conseguirmos fast flow, temos que ter o que nós chamamos streams paralelas de valor, não é? Ou seja, temos que ter muita clareza de o que é que nós entregamos para os nossos clientes. Como é que nós conseguimos entregar estas coisas em paralelo, de maneira que podemos ter equipas que têm, digamos, o ownership e que conseguem ter essa visibilidade e essa capacidade de entregar de uma maneira muito autónoma, não é? Então, é isto que estamos a falar em fast flow no contexto de Team Topologies, é termos essencialmente equipas que conseguem trabalhar de forma bastante autónoma, bastante paralelizada com as outras equipas e entregar valor para o cliente final. Não só estar a fazer algum tipo de trabalho, porque ninguém está parado, toda a gente está a trabalhar, mas às vezes estamos a trabalhar em coisas que não têm um resultado final para o cliente. São algum tipo de mudanças que são precisas, são necessárias, se calhar para outra equipa poder entregar. Então começamos a gerar dependências, começamos a tornar o fluxo muito mais lento. E também esta ideia que já tem algum tempo, mas convém às vezes reforçar que o objetivo do Agile é nós conseguirmos adaptar e evoluir rapidamente, não é ter uma etiqueta a dizer que somos Agile. E na realidade, do ponto de vista técnico, eu penso que já temos muitas respostas já desde 2019. Todo o trabalho, para quem está familiarizado com o State of DevOps Report, que já existe, não sei se penso que há mais de 10 anos, todos os anos havia ainda existe, um inquérito a centenas ou milhares de empresas para saber quais são as práticas técnicas que conduzem à alta performance, conduzem à entrega rápida de valor, não é? Então, nós temos já muitas coisas que nós sabemos que são importantes. Temos aqui alguns exemplos, sistemas com baixo acoplamento, termos de monitorização, observabilidade,
automatização, deployments, todas estas coisas. Não vou dizer que é um problema resolvido, muitas destas coisas também são complicadas às vezes de introduzir, mas sabemos aquilo que precisamos fazer para, do ponto de vista técnico, podermos entregar rapidamente. Não é? Do ponto de vista de eu faço uma alteração ao meu sistema, ao meu código, e sei o que é que preciso fazer para ele, essa alteração entrar em produção, estar disponível para os clientes e depois eu monitorizar e saber o que é que está a acontecer com essa alteração, ou produto, ou feature. E temos o livro Accelerate, que já é de 2018. No Team Topologies nós já referenciamos o Accelerate, que no fundo é a condensação de todo o trabalho que veio do State of DevOps Report. Para quem não esteja familiarizado, recomendo vivamente este livro, que também fala de questões culturais, também fala de questões organizacionais, mas também muito das quais são as técnicas e as práticas que necessitamos para conseguir uma entrega rápida, não necessariamente de valor, mas uma entrega rápida de mudanças aos nossos sistemas, certo? Aos nossos produtos. O livro também fala naquilo que hoje em dia são bastante conhecidas, as DORA Metrics ou Accelerate Metrics, métricas que estão diretamente correlacionadas com equipas de alta performance, costumam ter um lead time, um tempo de entrega bastante rápido, podem fazer deployments, entradas em produção com muita frequência, são capazes de restaurar serviços num curto espaço de tempo, ou seja, isso implica as tais boas práticas de observabilidade, de termos uma capacidade rápida de identificar onde é que estão os problemas e de fazer um fix, e também, digamos, a qualidade das nossas entregas, com percentagem de deployments que falharam. Então temos também, do ponto de vista, digamos, das métricas de produtividade, temos algo que é já um referente na indústria, às vezes usado de alguma maneira que pode também dar indicações um bocadinho nem sempre exatas, porque às vezes podemos ter equipas com boas métricas, mas olhamos para o tal value stream e olhamos para tudo aquilo que precisa acontecer para entregar valor e aquela equipa pode ter boas métricas, mas não está a entregar necessariamente valor diretamente para o cliente. Não por culpa da equipa, simplesmente porque o value stream e tudo o que precisa de acontecer tem muitas dependências com outras equipas. E temos práticas, sabemos que precisamos de fast feedback, feedback rápido através dos nossos deployment pipelines, precisamos de boas práticas técnicas, test-driven development, pairing, todo esse tipo de técnicas práticas, técnicas. Cloud Native, obviamente, hoje em dia é algo que é também necessário para termos observabilidade e um tempo de recovery rápido, termos escalabilidade, todo esse tipo de questões. No fundo, precisamos ter uma aproximação de continuous everything, né? Continuous integration, continuous testing, continuous deployment, etc. Portanto, significa que também, obviamente, o trabalho técnico cada vez é mais complexo. E, pelo menos na minha opinião, por mais que a IA possa ajudar, não vai remover muita da complexidade que existe na entrega de valor através do trabalho técnico. Mas digamos que mais ou menos sabemos aquilo que temos que fazer, certo? Mas depois, para nós conseguirmos realmente esta agilidade do negócio, também temos que olhar toda a parte da arquitetura, toda a parte da organização das equipes, das dependências, de como é que conseguimos que as equipes sejam mais autónomas, tenham as competências adequadas, tudo isso, não é? Então aqui entramos noutro tipo de necessidades para conseguir a tal agilidade para o negócio. Precisamos que as equipas tenham mais ownership ou stewardship, ou seja, que tenham propriedade e que tenham um sentido de responsabilidade de algum tipo de stream ou serviço que entrega valor ao cliente final. Isto é o que nós chamamos no livro a Stream Aligned Team, ou equipa alinhada ao fluxo, que também está baseado nas ideias do Accelerate, em que se nós tivermos equipas que têm, no fundo,
controle do ciclo de vida de ponta a ponta de algum serviço, algum stream de valor para o negócio, para o cliente. Então, estas equipas também têm um feedback muito rápido, não é? Porque a própria equipa pode ver o que é que está a acontecer, se desenvolvemos uma nova feature, está a ser usada ou não, porque é que não está a ser usada, se tem erros, se mudou o comportamento dos nossos clientes como nós estávamos à espera ou não. Todo esse tipo de questões podem ser alimentadas pela própria equipa para o backlog e a priorização. Olha, temos que aqui mudar alguma coisa. Então, digamos, do ponto de vista da entrega de valor, isto seria algo ideal. Idealmente só teríamos equipas streamlined. Mas há muitas questões depois aí que têm a ver com como é que alinhamos responsabilidades, como é que gerimos a carga nas diferentes equipas, tudo isso. Então é isso que eu vou falar agora também um bocadinho. Algo que é importante nós fazermos, se quisermos ir na direção do Fast Flow, é começarmos a fazer um mapeamento das dependências entre equipas, às vezes dependências entre departamentos, entre diferentes áreas, e algo que pode ser muito útil é nós separarmos entre o que é que são dependências bloqueantes e o que é que são dependências não bloqueantes. Porque numa organização e no tipo de sistemas complexos que temos hoje em dia, não vai ser uma equipa sozinha que vai tomar conta de um sistema, não é? Mas se tivermos um alinhamento de responsabilidades e tivermos um controle das dependências para que elas não sejam bloqueantes, ou seja, que uma equipa não tem que estar parada. Se uma equipa está a trabalhar em algo de alta prioridade e tem uma dependência bloqueante, quer dizer que ela está parada à espera que outra equipa ou outra pessoa faça uma aprovação ou que faça algum tipo de tarefa ou que forneça algum tipo de dados para nós podermos continuar o trabalho. Aí estamos bloqueados naquele item ou naquela funcionalidade que, em teoria, é de alta prioridade. E temos também que limitar as responsabilidades das equipas para que elas se adequem à capacidade cognitiva da equipa, certo? Uma equipe não deixa de ser um grupo de pessoas a trabalhar em conjunto. Então, esse grupo de pessoas tem um limite à sua capacidade cognitiva. Precisamos de ajustar e, às vezes, nomeadamente, reduzir ou, às vezes, aumentar o tamanho ou as responsabilidades dessa equipa ou o tamanho do software para que a equipa possa, digamos, dar conta de uma forma eficiente. Porque se temos equipas que estão sobrecarregadas e têm vários serviços ou têm vários sistemas que são responsáveis, o resultado final provavelmente não vai ser o melhor, porque essas equipas vão estar provavelmente constantemente a mudar de contexto de um sistema para o outro, de uma tarefa para a outra, resolver um problema aqui, depois tentar fazer uma funcionalidade ali. Então temos que ter algum cuidado na forma como alocamos responsabilidades às equipes. Precisamos pensar muitas vezes em realinhar as arquiteturas, e aqui quando falo de arquiteturas estou a falar não só da parte técnica propriamente, mas também da arquitetura das nossas equipes, como é que elas estão relacionadas, quais as suas responsabilidades, e a própria arquitetura do negócio, que é algo que às vezes eu penso não se fala o suficiente, ou seja, quando falamos de temos um monolito, temos um sistema que está muito acoplado, ok, pode ter sido parcialmente porque não usámos boas técnicas de engenharia ou não fizemos algum tipo de refactoring, coisa assim, mas também muitas vezes vem pela parte do negócio, porque aquilo que começou se calhar como um produto mais ou menos simples, foi aumentando, foram criadas novas funcionalidades, fomos expandindo o produto baseado nas demandas dos clientes, sem pensarmos se a arquitetura daquele produto continua a fazer sentido e continua a ser mais ou menos modular, não é? E muitas vezes os monolitos vêm daí também, de falta de, digamos, entendimento do que é que são realmente os nossos value streams, o que é que nós entregamos de valor e como é que desacoplamos esses value streams. Hoje em dia temos também e muito daquilo que eu vou falar hoje também tem a ver com... Nós já temos hoje muita literatura que nos pode ajudar e alguns dos livros e dos recursos que eu vou mencionar foram publicados este ano, no ano passado, algum no próximo ano, provavelmente. Por exemplo, o livro Architecture Modernization, do Nick Thune, é um livro que, embora o título seja Modernização da Arquitetura, não é tanto, ou não é só sobre a parte técnica. É mais como é que nós fazemos este alinhamento entre a parte social, a parte da organização de equipes,
com estratégia, com estruturas também organizacionais. Vamos ter um novo livro do Eric, que vai apresentar, vai palestrar a seguir a mim, Arquitetura de Valor. Acho que a capa ainda é work in progress, não é? Eu tive o prazer de escrever o prefácio para o livro do Eric, que vai sair pela Casa de Código. É no próximo ano? Ou ainda não está? Esperamos que sim. O que eu achei muito interessante do livro do Eric é ele falar na interseção do problem space, ou o espaço do problema, o espaço da solução, que vem do Domain Driven Design, e incluir o espaço social, ou seja, o espaço de organização de equipas, responsabilidades. Então, acho que isso é algo que tem muito sentido e que nós precisamos pensar nisso, nestas três áreas, como estão interrelacionadas. Não é só olharmos para o problema e para a solução, mas também como é que a nossa organização ajuda na geração da solução correta também, não é? E, obviamente, com o Domain Driven Design, para mim, uma das principais, obviamente, traz muita coisa. O livro original, então, é difícil de destilar, mas para mim, dos conceitos mais importantes do Domain Driven Design ajuda a nós começarmos a desacoplar os tais conceitos de negócio, ou os tais value streams, usando mais a linguagem dos domínios, não é? E os core domains e o generic domains e tudo isso, mas no fundo o que nos ajuda a fazer é, ok, vamos tentar entender o que é que nós temos a nível do negócio para mapear e alinhar com o que nós temos no nível técnico, não é? E evoluir depois essas coisas. A nível de recursos e aquilo que existe hoje em dia, por exemplo, o Nicktoon com o Caspar Gunia também, criaram um curso na nossa academia usando técnicas de Domain Driven Design, como Event Storming e outras técnicas para nos ajudar a identificar quais são os value streams então que deveríamos ter, não é? Novamente, esta ideia de tentarmos identificar os value streams que deveriam funcionar em paralelo para podermos entregar valor em paralelo, não é? Então é um recurso também bastante interessante. E depois entramos um bocadinho na parte da estratégia de negócio, com o Wordley Maps. Aqui, só por curiosidade, quem é que está familiarizado com o Wordley Maps, ou já ouviu falar alguma coisa do Wordley Maps? Algumas pessoas? Ok. Então não é só uma técnica, mas é um conjunto também de conceitos desenvolvidos pelo Simon Wardley, daí o nome Wordley Maps, e a ideia é fazermos um mapeamento dos nossos produtos e dos nossos sistemas, olhando para as necessidades dos nossos clientes e tentar fazer esse mapeamento dos produtos que nós temos e sistemas e entender se esses produtos ou sistemas são inovadores, se é algo novo que estamos a criar e estamos a fazer diferenciadores para o negócio, ou se é algo que simplesmente estamos a fazer igual a 50 outras empresas, portanto, digamos que deve ser visto mais como uma commodity, e então a própria organização deve focar os seus esforços não em desenvolver mais commodity, mas sim naquilo que é diferenciador. São no fundo um conjunto de técnicas para pensarmos de uma forma mais estruturada aquilo que são os nossos produtos, sistemas, e como é que nós estamos organizados e como é que devemos olhar para o futuro e para termos uma estratégia de evolução do portfólio. Eu depois tenho um exemplo no fim de um Wordley Map, só para verem assim visualmente como o que é que ele apresenta. Mas digamos que está mais focado na estratégia, a estratégia de produto, a estratégia mesmo do negócio. E existem agora já também livros, como por exemplo da Suzanne Kaiser, aliás, acho que é o único livro que fala na junção, como usar Team Topologies com Domain Driven Design, com Wordley Mapping. E ela conseguiu fazer isso de uma forma que é bastante simples de entender. Ela também tem muitas palestras disponíveis no YouTube, se quiserem ter uma ideia do que é que ela está a falar.
E, novamente, como é que fazemos esta integração, este alinhamento entre a estratégia de negócio, a nossa organização das equipes e também a própria arquitetura e o desenho do software. Este livro saiu também, mais ou menos na mesma altura da segunda edição do Team Topologies, por isso tem pouco tempo. Outro aspecto que eu acho importante nós pensarmos é se as organizações estão quase em fluxo constante e temos que nos adaptar a novas realidades, a nova tecnologia, tudo isso, vamos necessariamente ter que fazer alterações às equipes, evoluir, às vezes criar novas equipas, às vezes alterar a responsabilidade das equipas existentes. Então há um outro livro chamado Dynamic Reteaming, que é bastante útil porque nos ajuda a pensar se nós queremos fazer um reteaming, não é? Uma reorganização de equipes, quais são os padrões que nós podemos aplicar que nos podem ajudar. Então este livro é da Heidi Helfand, e baseado na experiência dela, fala de alguns padrões para nós sermos mais intencionais na forma como nos organizamos, baseado naquilo que queremos conseguir, se queremos mais inovação, se queremos melhorar a partilha de conhecimento entre equipas, ou se queremos remover algum tipo de silos, de equipas que trabalham em silos que não são, digamos, benéficos para a organização. Então, uma visão bastante social, digamos, de como é que nós fazemos o reteaming, como é que nos reorganizamos de uma forma também que as pessoas se sintam motivadas e sintam que faz sentido e não, às vezes, como as pessoas se sentem que são apenas peças num dominó que estão a ser mudadas e às vezes sem grande explicação do porquê, não é? E obviamente temos Team Topologies, não estava aqui. Aqui temos todas as ideias, por um lado, do que é o Fast Flow e porquê. E uma das coisas também que nós introduzimos, para além dos tipos de equipa, que já vou falar, foi as interações entre equipas, porque é quase como quando nós olhamos para a arquitetura estática de um sistema e a arquitetura runtime, não é? São coisas diferentes, não é só pegar na arquitetura estática e agora isto está a correr em produção. Não, há muita coisa a acontecer, interações entre componentes e falhas, e isso acontece entre equipas também. Então, se nós tivermos alguma forma de ter melhores interações mais bem definidas entre equipas, isso faz uma grande diferença. E depois temos todo o tema da carga cognitiva, que também vou falar mais um bocadinho. Esta é a segunda edição, que a capa é ligeiramente diferente e tem este quadrado aqui à volta, mas lá dentro as principais diferenças são 10 novos cases de todo o mundo. Um deles é o tal da Creditas, aqui no Brasil. Introduz, assim, a nível de conceitos, a principal novidade é a ideia de pensarmos em platform grouping, que tem a ver com o facto de dentro das nossas plataformas internas também precisamos de pensar quais são os streams dentro da plataforma. Porque nós começamos a ver, às vezes, a ideia da equipa plataforma levada a um extremo em que, se temos uma equipa já de 30, 40, 50 pessoas, vai ser muito difícil organizar o trabalho se nós não identificarmos os value streams dentro da plataforma, não é? Mais uma vez, depois temos as pessoas, digamos, quase como bombeiros a correr, agora vou aqui apagar este fogo, agora está ali outro fogo ali daquele lado, agora vou tentar fazer uma tarefa mais de uma nova feature, mas depois estou interrompido outra vez. Então, nós percebemos que havia às vezes alguma confusão nesse sentido. Também muitas reflexões naquilo que nós vimos nos últimos 6 anos de adoção do Team Topologies. Um bocadinho sobre o que é que a IA pode trazer ou pode mudar a nível da organização de equipes, mas no fundo isso provavelmente terá que ser parte de um novo livro daqui a algum tempo. Outra coisa que também é interessante, não sei se alguém reparou, mas provavelmente não, mas o subtítulo do livro mudou ligeiramente, porque era, antes dizia organizando negócio e tecnologia, equipas de negócio e tecnologia para um fast flow. E tirámos a palavra equipas por causa daquilo que eu falei há bocadinho. No fundo, muitas vezes
Os problemas são com a identificação de quais são os value streams, quais são realmente os valores que nós entregamos aos clientes, nem sempre tem a ver só com as equipes. E acrescentamos no fim fast flow of value, porque é a entrega rápida de valor, não é a entrega rápida só de mudanças aos sistemas e ao software. Não é? Então, aquilo que para nós era mais ou menos evidente, percebemos que nem toda a gente partilhava essa visão que é a entrega rápida de valor e não necessariamente só de mudanças aos sistemas e aos produtos. E o que está por trás, já desde a primeira edição do Team Topologies, é a ideia de nós conseguirmos então uma entrega rápida de mudanças, aí sim, aos nossos sistemas, mais ou menos da esquerda para a direita, não é? Estamos a entregar mudanças, mas depois conseguirmos da direita para a esquerda analisarmos o feedback. Estas alterações que nós fizemos estão a conseguir os objetivos de negócio, estamos a melhorar as métricas de negócio, estamos a mudar os comportamentos dos clientes como era esperado ou não. Então, digamos que é o loop completo, não é? Não é só fazer mudanças, mas também depois ver se elas foram efetivas e, se não, ajustarmos continuamente. Então, nós introduzimos 4 tipos de equipas, que, se lembram, já falei das Streamline Teams. Idealmente, só teríamos este tipo de equipas, se tivéssemos um alinhamento ideal, uma identificação perfeita dos value streams e termos equipas com as competências adequadas e a carga cognitiva adequada para cada uma lidar com o seu stream, só que na prática isso é muito difícil de acontecer. E daí introduzimos outros tipos de equipas que ajudam a lidar com os problemas de falta de skills, falta de certas competências nas equipas, com a carga cognitiva às vezes demasiado alta. E essas equipas, eu vou depois explicar um bocadinho melhor, mas podem ser equipas habilitadoras ou enabling, que são tipicamente equipas que ajudam a trazer os skills e as competências adequadas para as equipas de uma maneira efetiva. Temos equipas de subsistema complicado, que são mais como uma exceção, mas às vezes temos alguma parte de um sistema que é demasiado complicado para nós pedirmos a uma equipa Streamline para ser responsável. Tipicamente são coisas em que precisamos de pessoas com doutorados, ou às vezes pessoas especialistas numa tecnologia muito niche, que já não existe mais ninguém no mercado que tenha esse conhecimento, mas são casos pontuais, idealmente. E depois temos equipas de plataforma, obviamente hoje em dia com engenharia de plataforma já se difundiu muito estas ideias das plataformas internas de aceleração, de entrega de software, mas também de entrega de valor. E depois temos as tais interações entre equipas que nós introduzimos, ou seja, entre estes diferentes tipos de equipas podemos ser mais intencionais nas nossas interações. Por exemplo, se estamos a colaborar, qual é o objetivo de colaboração? Deveria ser, normalmente, para resolvermos algum problema comum ou para definirmos algum tipo de interface entre os nossos sistemas, alguma API, por exemplo. Se nós estamos a colaborar ou a chamar a colaboração, mas na realidade é porque uma equipa depende da outra para fazer alguma coisa, então se calhar isso já não é uma colaboração, é uma dependência bloqueante. Então podemos colaborar sim, mas para remover essa dependência, para entender como é que nós permitimos que a equipa A não dependa da equipa B ou não dependa tanto, não é? Depois às vezes também temos um espectro, nem sempre conseguimos remover completamente alguma dependência. E aqui estou a pensar sobretudo em questões de compliance, security, por exemplo. Se calhar não conseguimos que uma equipa Streamline tenha todas as capacidades para fazer a análise de compliance e de segurança, mas se conseguir fazer 60%, 70% e deixar para os especialistas em compliance e segurança fazerem os outros 30%, já temos algo bastante mais equilibrado, não é? Em vez de 100%, agora qualquer novo compliance ou algum requisito de segurança tem que ser a equipa de segurança ou de compliance a rever e se torna as coisas muito lentas. Depois temos X as a Service, que é obviamente inspirado no Infrastructure as a Service, quando temos serviços internos, no caso, que podem ser consumidos por outras equipas de uma forma independente. Ou seja, não preciso de pedir, fazer um request ou fazer um ticket para que a outra equipa faça algo por mim. Não, a outra equipa dá-me um serviço
que eu posso consumir, seja uma API, seja uma ferramenta, às vezes até são artefactos só que eu posso consumir e fazer o trabalho de forma independente. E a facilitação tem a ver com a transmissão de conhecimento, com ajudar as equipes a adquirirem algum tipo de competência que não tinham até agora, mas de uma forma gradual. Não é, digamos, facilitação não deveria ser, ok, eu chego aqui, faço um treinamento de uma semana e agora vou-me embora e agora vocês vão à vossa vida e já têm o treinamento. Não, é fazer um acompanhamento mais direto com as equipes, tipicamente especialistas em alguma área em que vêm trazer à equipa esse conhecimento de uma forma que seja fácil de digerir, no fundo, e fácil de aplicar gradualmente no trabalho do dia-a-dia. E a partir daqui podemos ter algum tipo de diagramas como estes. A nossa ideia não é usar estes diagramas para criar um modelo operacional que é estático, é mais para nós olharmos para um grupo de equipas e podemos entender o que é que está a acontecer. Olha, está aqui uma equipa habilitadora que está a facilitar algum conhecimento, temos uma plataforma interna que está a funcionar com estes serviços de forma Access as a Service, para entendermos o que é que está a acontecer, onde é que estão as dificuldades e o que é que precisamos fazer a seguir. E um dos problemas que nós temos nas equipas Streamaligned é muitas vezes é difícil escalar competências que deveriam ser competências organizacionais. O que é que eu quero dizer com isso? Se nós pensarmos e se olharmos para os últimos 15 anos, antes de todo o hype da inteligência artificial, já tivemos grandes mudanças, por exemplo, com machine learning, mesmo a orientação ao produto é algo que surgiu mais nos últimos 10 anos, mais ou menos. Então, tipicamente, quando há algum tipo de disrupção, alguma inovação, seja tecnológica ou não, ela muitas vezes começa num nicho dentro da organização. Começa a haver algum tipo de especialistas ou uma equipa ou algumas equipas especializadas naquela área. O problema muitas vezes é que nós não identificamos que aquilo que era uma especialidade, digamos, localizada, precisa de ser escalada para toda a organização, ou para uma grande parte da organização. E toda a parte de ciência de dados, machine learning, é um bom exemplo. Eu ainda hoje falo com organizações que tiveram uma aproximação muito centralizada, criaram departamentos centrais que são os únicos que sabem fazer os modelos e a análise de dados complexa, e depois isso não escala. E esse departamento criou um novo silo que agora gera muitas dependências e torna o fluxo muito mais lento. Então precisamos identificar e ter formas de escalar quando temos alguma nova capacidade que deve ser organizacional. Okay? Eu aqui não estou a falar especificamente de capacidades de negócio, como no Domain Driven Design, estou a falar de capacidades organizacionais, de competências que devem estar disponíveis ou possíveis de adquirir em toda a organização. E para isso nós criamos, ou introduzimos a ideia então das equipas habilitadoras, que no fundo o objetivo delas é termos um grupo de especialistas que vão ajudar o resto da organização a escalar e adquirir novos conhecimentos. Já depois da publicação da primeira edição em 2019, fomos vendo que também aqui, obviamente dependendo da escala e do desafio que seja que temos à frente para escalar as competências na organização, podemos precisar de mais equipas habilitadoras ou menos equipas habilitadoras, podem ser mais temporárias, podem ser mais definitivas. Então, inclusivamente, desenvolvemos também algumas destas ideias neste outro curso sobre Effective Enabling Teams. No fundo, pensarmos que se nós se pensarmos em algo hoje em dia como a inteligência artificial, provavelmente devemos começar a pensar, ok, para este tipo de novas tecnologias e novas formas de trabalhar, provavelmente precisamos de algum tipo de equipa habilitadora ou de um conjunto de equipas habilitadoras que nos permitam trazer conhecimento, permitam ajudar as equipas, seja a adotar novos modelos ou a criar, inclusivamente, novos modelos. Provavelmente vamos precisar de algum tipo de coordenação destas equipas habilitadoras também. Podemos, eventualmente, criar uma área de habilitação
por exemplo, para a inteligência artificial, sempre com o intuito de escalar as competências, não de centralizar as competências naquela área. E depois outras questões também que são importantes, de medirmos o impacto das equipas habilitadoras. Muitas vezes isso é algo que não é muito simples, então devemos, desde o primeiro dia em que estamos a introduzir estas equipas, ter alguma forma de medir qual é o impacto que elas estão a ter na organização e na nossa entrega de valor, não é? Porque não são equipas a trabalhar num serviço ou num sistema, são equipas que estão a ajudar a organização. Mas há formas de medirmos esse impacto. Um exemplo interessante que o Nick Tune e o Eduardo da Silva têm falado muito também é um exemplo de uma equipa habilitadora para modernização da arquitetura, não é? Então aqui, baseado nas ideias do Team Topologies também, se nós temos, por exemplo, algum tipo de monolito que precisa ser modernizado, temos as equipas Streamline que estão a trabalhar nesse sistema e, ao mesmo tempo, termos uma equipa habilitadora de arquitetura, de modernização da arquitetura, que pode ser e provavelmente vai necessitar um conjunto de papéis diferentes. Não é só o conhecimento puro, digamos, técnico da arquitetura, mas também, provavelmente, pensarmos num Product Manager, temos alguém mais de engenharia das equipas Streamline também a contribuir. Podemos, às vezes, precisar de ajuda externa, de algum tipo de consultores que nos tragam algum conhecimento que não temos. Enfim, mas aqui o propósito continua a ser o mesmo, é termos uma equipa habilitadora que não é a equipa que vai resolver, digamos, o monolito, a equipa vai habilitar as equipas ou capacitar as equipas Streamline para que elas possam tomar melhores decisões sobre como evoluir o monolito para uma nova arquitetura, para uma nova tecnologia, seja o que for, que precisa de ser modernizado. O outro problema que eu já falei para as equipas Streamline, não é? Estas equipas aqui, para além às vezes de algumas competências que elas têm falta, é a carga cognitiva das equipes, não é? Então, curiosamente, destes State of DevOps Report, já de 2021, olhou sobretudo para a parte organizacional e o que eles encontraram e disseram no relatório foi que as empresas que estão mais evoluídas usam uma combinação das equipas Streamlined com equipas de plataforma internas para gerir a carga cognitiva at scale. Ou seja, se olharmos para a carga cognitiva de organização ou de uma área técnica, normalmente, o que nós realmente estamos a fazer com as plataformas internas é gerir melhor a carga cognitiva. É dizer, aquilo que não é o objetivo principal das equipas Streamline não deve ser não é aquilo que elas têm que se focar, são coisas que são distrações que podem ser trazidas para a plataforma. Se temos plataformas que nos dão bons serviços de infraestrutura, monitorização, observabilidade, todas essas coisas que as equipas Streamline vão precisar, isso reduz a carga cognitiva dessas equipas Streamline porque nós podemos usar os serviços internos desde que eles tenham sido pensados como serviços para as nossas equipas consumirem. Então, esta ideia de reduzirmos também a carga cognitiva, transformando aquilo que são às vezes muitas distrações técnicas em serviços de plataforma que são apresentados, oferecidos quase como produtos internos. E aqui também é um dos pontos em que podemos muitas vezes passar a ter dependências bloqueantes, sobretudo se temos equipas responsáveis por infraestrutura, por certos tipos de tecnologia. Se elas trabalharem como, digamos, equipas especialistas, só aquela equipa é que sabe mexer na infraestrutura, então vamos ter muitas vezes dependências bloqueantes, em que uma equipa que está a criar um produto precisa de uma nova infraestrutura, uma alteração, vai ter que esperar que a equipa especialista faça essa alteração. Se pelo contrário, tivermos essas equipas de infraestrutura como uma plataforma, ou seja, nós damos serviços internos para que as equipas Streamline possam fazer mudanças na infraestrutura, às vezes mudanças também que tenham a ver com segurança, então passamos a ter dependências, porque dependemos da plataforma, mas não estamos bloqueados, temos autonomia para usar a plataforma conforme as nossas necessidades.
E aqui as plataformas podem nos ajudar muito a remover problemas que são comuns quando temos um fluxo muito lento, que são handoffs, ou seja, as dependências bloqueantes, em que cá o trabalho tem que passar de uma equipa para a outra, depois volta para a outra equipa, ou temos aprovações, approval gates, temos inspeções manuais. Sempre que pudermos substituir este tipo de aproximações manuais, lentas, com dependências bloqueantes, por serviços, muitas vezes com APIs, mas podem ser também ferramentas, às vezes até própria documentação, artefactos, que possam ser consumidos de forma self-service. Só aqui a controlar o tempo. Vou tentar ser agora mais rápido nesta parte, para poder depois falar dos exemplos no fim. Mas, no fundo, esta ideia das plataformas, que não é uma ideia nova, não é? Eu já, quando comecei a trabalhar, já no ano 2000, já falávamos em plataformas. A diferença é que as plataformas eram vistas como, no fundo, serviços compartilhados. Então, o foco das plataformas não era em oferecer serviços que ajudem a acelerar a entrega de valor. O foco era, eu quero gerir melhor a tecnologia e quero, às vezes, reduzir custos com licenças, por exemplo. Então, a ideia da plataforma interna já existe há muito tempo. O que precisamos para realmente isto funcionar para a agilidade de negócio é ter este mindset de produto. O que é que isso quer dizer? Se nós virmos a plataforma como uma experiência que está a ser curada, digamos, para as nossas equipas internas. Ou seja, não estamos a criar só serviços técnicos, estamos a criar serviços para estas equipas que trabalham connosco, que implementam, desenvolvem os nossos produtos, para que elas possam ir mais rápido. Não estou a desenvolver um serviço genérico, técnico genérico, mas estou a entregar algo que vai ajudar aquelas equipas a serem mais eficientes. O Marty Kagan fala no produto como uma experiência holística, não é? Não é só a funcionalidade, é o desenho, que no fundo tem a ver com a usabilidade daquilo que estamos a entregar, monetização para produtos para os clientes finais e conteúdo. Há algumas características que nós de produtos que podemos aplicar, ou deveríamos aplicar também nas plataformas internas. Idealmente não deveriam ser obrigatórios. Não deveríamos ter que obrigar as nossas equipas a usar a plataforma. Elas deveriam querer usar porque percebem como é que facilita o trabalho delas e acelera o trabalho e a entrega de valor. Tal como se vamos a uma loja, não somos obrigados a comprar nada. Eu posso ir à loja e vou-me embora porque não achei nada que fosse útil para mim. Um produto deve ser desenhado e pensado de forma cuidada, tendo em vista quem são os usuários, quem são os clientes, e deve simplificar algo, não é? A redução da carga cognitiva, na realidade, quer dizer que estamos a simplificar algum tipo de fluxo, algum tipo de ferramenta, que estamos a oferecer algum tipo de abstração para simplificar o uso, ou estamos a oferecer uma configuração que seja fácil de usar. Todas essas coisas são simplificações que a plataforma pode fazer. Eu gosto deste exemplo, pensando na altura, isto era uma simplificação, não é? Para quem queria ouvir música na altura, era bastante revolucionário. E um produto, normalmente, deve evoluir para ir também beneficiando de evolução tecnológica. E muitas vezes as plataformas internas, se forem bem desenhadas e pensadas, podem beneficiar de evoluções técnicas sem que isso tenha impacto direto nas equipas de produto, não é? E nas equipas de Streamline. Podemos resumir como a plataforma não deveria ser um obstáculo. It should get out of the way, ou seja, devia ser algo que ajuda de forma fácil as equipas de Streamline e não algo que complica aquilo que já é complicado, não é? E isso implica muitas vezes que é algo que ainda começamos a ver mais, mas ainda falta em muitas organizações, é dentro da plataforma, mesmo que seja uma plataforma interna, termos uma visão de produto. E para isso precisamos de pessoas com experiência de gestão de produto, priorização, gestão dos stakeholders, tudo isso que muitas vezes para equipas muito técnicas não têm essas competências, não é?
Eventualmente poderíamos tentar criar uma equipa habilitadora de Product Management, mas muitas vezes aqui também podemos ter diferentes soluções conforme a dimensão do desafio. Muitas vezes as equipas de plataforma, como têm digamos, um gap muito grande neste mindset de produto, muitas vezes a melhor solução é trazer alguém com experiência para dentro da plataforma, pelo menos inicialmente. E finalmente, queria só apresentar 2 exemplos que eu acho bastante interessantes aqui neste contexto. De uma empresa, uma organização chamada Food Asylum, que no fundo são uma cadeia de lojas, acho que sobretudo no Reino Unido, não sei se eles estão noutros países agora na Europa. Um tamanho não muito grande, 2.500 funcionários na altura em que foi feito o case. E em 2019 aplicaram muitas destas ideias e esta combinação do Team Topologies com Worldly Mapping também, para tornar, no caso, o IT mais responsive, mais ágil, se quisermos. E é um exemplo bastante simples também de entender. Eles tinham uma organização que tinha uma equipa de Product Managers no Reino Unido, e essa equipa depois orientava e dizia às equipas técnicas o que é que elas tinham que fazer, não é? E as equipas técnicas também, se virem, é algo um pouco estranho. Temos uma equipa na Roménia responsável pelo checkout, ok, faz algum sentido, mas depois temos uma equipa no Reino Unido só de development genérico, e outras equipas, uma equipa de R&D na Índia. Então, uma organização bastante distribuída, mas se olharmos para estas responsabilidades das equipas, na maior parte não são streams, não são value streams, são, por um lado, um conjunto de pessoas com mesmas competências, por outro lado, um serviço muito específico que é o checkout. Então, o que acontecia aqui é que os product managers tinham muita dificuldade em conseguir, no fundo, estavam a trabalhar quase como project managers, não é? Estavam a tentar identificar que equipas é que precisavam de alterar o quê para conseguir entregar algum tipo de funcionalidade. E o que eles fizeram foi começar então por identificação quais são os business streams, não é? Quais são os value streams que realmente nós podemos depois alinhar as equipas com isso. E então identificaram internamente, temos o e-commerce, temos o retail, POS, que eu já não me lembro o que é, e tinham uma equipa que eles já tinham uma equipa de serviços compartilhados. O que eles disseram foi: esta equipa tem que começar a atuar mais como plataforma, como um produto e não só como serviços compartilhados. Essa equipa mudou o nome de serviços para plataforma, mas convém não ser só o nome, convém mudar mesmo as práticas e as interações e tudo isso. Eles combinaram com o Worldly Mapping. Aqui é o tal exemplo que eu falei antes, não sei se dá para ver muito bem, mas só para terem uma ideia, aqui o que está mapeado são, digamos, os produtos e os componentes técnicos e depois as equipas responsáveis. E o que o Worldly Mapping faz é, temos, digamos, a evolução do que é um produto ou um sistema, desde do lado esquerdo, que é a gênesis, ou seja, deveria ser produtos e sistemas que são diferenciadores, que nos trazem maior valor para o negócio, e ao longo do tempo deveríamos esperar, porque é a evolução natural, que alguns, ou pelo menos, ou se calhar muitos desses produtos e sistemas vão começar ao longo do tempo a ser mais, primeiro vão ser produtizados, à medida que validamos as ideias, e depois, em algum momento, provavelmente vão ser commoditized, não é? Vão ser algo que passa a ser comum na indústria e já não é um diferenciador. Então, como eu disse antes, o Worldly Mapping ajuda um bocadinho a fazer este mapeamento e começarmos a ter uma visão mais a largo prazo também de como é que as coisas pensamos que vão evoluir, não é? Vermos, digamos, o landscape, como é que está a evoluir a indústria, para também depois focarmos os nossos esforços naquilo que vai ser diferenciador não só hoje, como também daqui a 3 anos, 5 anos, etc. Ou pelo menos estarmos já a pensar nessa estratégia. E depois é interessante porque também começamos a ver que então
Na Gênese, provavelmente vamos ter mais equipas streamlined. Quando começamos a ter mais commodities, mesmo que sejam internas, devemos ver mais como uma plataforma, como algo que é a base para, por cima disso, construirmos as soluções que são mais inovadoras. Então, uma técnica também que é bastante útil. E uma das coisas que eles também falaram que realmente foi bastante útil para eles, por um lado, até como podem ver aqui, depois estas streams vão evoluindo e muitas vezes aquilo, sobretudo em fases de alto crescimento na organização, devemos também pensar que as streams vão mudar e vamos ter às vezes streams que crescem e vamos ter que partir em mais do que uma stream, não é? Mas uma das coisas que eles disseram foi que as interações bem definidas, ou seja, aqui começamos a ver uma equipa habilitadora que está a facilitar algum tipo de conhecimento sobre dados, temos já uma plataforma que está a ser consumida então como em X as a Service, ou seja, serviços que realmente são fáceis de usar pelas equipas stream. Então, o que eles disseram, nomeadamente os Product Managers que agora fazem parte das equipas Streamline, que ficou muito mais fácil entender quando é que as equipas devem interagir, porquê e quando é que há problemas de dependências bloqueantes que precisam de ser resolvidos, não é? Enquanto antes era tudo bastante caótico, digamos. O outro exemplo, rapidamente, de uma empresa de telecom na Bélgica chamada Telenet. Aqui só muito rapidamente o que eu achei interessante foi que eles fizeram um mapa de todas as equipas que existiam e as dependências entre elas. Então é basicamente algo que é impossível de ler ou entender, mas mostra que toda a organização estava muito acoplada, ou seja, a entrega de qualquer novo tipo de inovação, valor, a maior parte das vezes requeria vários departamentos participarem, N equipas estarem envolvidas. O que eles fizeram, não vou entrar nos detalhes, mas este case está na segunda edição do livro, mas também está no nosso site, no teamtopologies.com, por isso também podem consultar lá. O que eu achei interessante aqui, por acaso as cores não se vê muito bem, mas eles usaram as ideias das equipas stream, plataforma e habilitadoras, mas ao nível das tribos. Ou seja, aqui estão a representar tribos dentro de cada caixinha, digamos, estão há cerca de 100 pessoas, 150 pessoas em diversas equipes. Então, achei interessante deles olharem para as próprias tribos como isto é uma tribo stream, ou seja, tem um value stream que entrega valor ao cliente final, ou são tribos mais de plataforma, e aqui introduziram não só plataforma de infraestrutura, mas também de finance, por exemplo. Ou seja, plataformas internas não têm que ser só técnicas, às vezes podem dar serviços que são mais de capacidades de negócio, são serviços necessários como finance, etc. E, inclusivamente, tem uma tribo habilitadora que, no caso, o que estava a fazer é ajudar o resto da organização a adaptar-se à nova realidade, à nova organização. Então, achei bastante interessante passar disto, em que há muita confusão e não há nenhuma claridade, digamos, no que é que são os value streams de negócio, para isto em que realmente ficou muito mais claro. Não quer dizer que não haja problemas internamente, dependências, porque não passamos do caos para a perfeição, mas estamos num caminho em que as coisas estão a ficar mais claras e conseguimos ver como é que temos que evoluir. E eles disseram que isto permite-lhes hoje em dia, também com mais facilidade, adicionar uma nova tribo, se for o caso, ou fazer um merge de duas tribos que afinal trabalham em coisas muito semelhantes, etc. Então ajuda na evolução dos objetivos estratégicos também da empresa. Hoje em dia já temos muitos exemplos, estes são aqueles que nós, para além dos que nós publicamos, outros que empresas já falaram e que nós podemos mencionar aqui. No fundo, tudo aquilo que eu disse hoje e também muitas das ideias de Team Topologies têm a ver com esta capacidade de responder rapidamente a novos desafios internos e externos, tem a ver com ter mais, como é que eu posso traduzir, situational awareness, estar mais consciente do que é que está a acontecer na organização e fora, ter mais claridade de qual é o objetivo de negócio, quais são os value streams, ter melhores práticas técnicas também
e termos decisões mais localizadas, no sentido de termos equipas com maior autonomia que possam tomar boas decisões e decisões rápidas também. E um foco muito grande também na experiência do usuário, seja não só nos produtos que são consumidos pelos nossos clientes, mas também nos nossos produtos internos. O objetivo, e isso que felizmente temos visto acontecer nas organizações, é estas ideias de Team Topologies em conjunto depois com as outras aproximações que falámos, Domain Driven Design, Wordly Mapping, Dynamic Reteaming, tudo isso, permitem a organização focar mais na sua core mission, ter as streams bem identificadas e limitar a carga cognitiva das equipas também, para que elas possam trabalhar de forma eficiente. A carga cognitiva, depois também, se alguém quiser saber mais, eu posso explicar também sobre o produto que nós criámos, o Temperature. É algo interessante porque muitas vezes olhamos para aquelas métricas que eu falei, das Dora Metrics, né? Que são métricas, digamos, que às vezes se chama lagging indicators. São, quando olhamos para aquelas métricas, se alguma coisa correu mal, já correu mal lá atrás. E agora estamos a ver que não conseguimos entregar ou não conseguimos ter um lead time rápido, etc. E a carga cognitiva, digamos que é um leading indicator. Permite-nos ver antes de termos essas métricas finais, vermos que se calhar há aqui algumas coisas que podem causar problemas, porque a equipa está sobrecarregada, ou a equipa tem muitas distrações, ou não tem as prioridades bem definidas, não tem acompanhamento necessário para entender o que é que nós realmente deveríamos estar a focar os nossos esforços. Então, a carga cognitiva, digamos que é um indicador de que mais tarde provavelmente podemos ter problemas com as métricas mais de produtividade. E só para finalizar, como nós começámos hoje o Black Friday da Academia, por isso também é uma oportunidade para quem quiser ver algum dos cursos que nós temos lá. E o site principal é o teamtopologies.com e aí tem muitos recursos também. Nós tentamos publicar ao máximo os cases que vamos desenvolvendo, que vamos co-criando no site. Só há 3 cases que são exclusivos da segunda edição do livro, porque a editora precisava tinha essa exigência, mas de resto tentamos publicar ao máximo no site tudo aquilo que vai saindo. E é tudo. Acho que passei um bocadinho da hora, peço desculpa. Mas obrigado a todos. Sim. Eu acho que existe um mínimo para criar os diversos tipos de equipe. Ou seja, por acaso, é uma das coisas que nós falamos no novo prefácio da segunda edição. O que é interessante é que os padrões que estão por trás, ou os princípios, podem se aplicar a qualquer escala. Se nós estivermos numa startup de 30 pessoas, eu não vou ter provavelmente uma equipa de plataforma, que está dedicada à plataforma, porque estamos a tentar criar um market fit, estamos a tentar criar viabilidade na empresa, mas eu posso ter provavelmente alguns engenheiros mais sénior ou com mais tempo na empresa, às vezes criar uma wiki, criar alguma documentação que permita quem entra na empresa, ou seja, mais júnior, eu agora com esta documentação posso entender, ok, como é que nós usamos a AWS, que serviço é que usamos, que configuração é que eu devo usar. Então, mesmo isso pode ser visto como uma plataforma. Não são serviços, não são ferramentas, mas está aqui algo que pode ser consumido self-service e ajuda as equipas a simplificar o trabalho porque alguém já fez essa parte de curar aquele conhecimento. E a parte habilitadora também. Muitas vezes, numa startup, não temos uma equipa habilitadora, mas podemos ter o pairing, podemos ter mais mentoring, não é? Uma pessoa mais sénior que trabalha em conjunto com alguém mais júnior para ajudar essa pessoa também a ficar a adquirir conhecimentos, entender melhor a arquitetura, tudo isso. Então, no fundo, os padrões estão lá, mas não necessariamente com equipas dedicadas a essa escala, porque às vezes não se justifica nessa escala. Às vezes a dificuldade é nós entendermos, por exemplo, uma startup que se torna uma scale-up. Se nós já temos
200, 300 pessoas, então provavelmente deveríamos pensar nessa altura, não, agora já faz sentido ter algumas equipas de plataforma, se calhar temos que começar a ver quais são as competências que necessitam equipas habilitadoras, etc. Não. Outra pergunta? Tem uma, mano. Sim. Eu queria entender, na sua perspectiva, com o Streamline Team, entre gerência de produto e engenharia, ele é autocontido? A gerência de produto e o time de engenharia, eles formam um Streamline? Ou você entende que a gerência de produto ela pode estar cross, entregas de valor? Você consegue fazer uma sinergia entre estrutura de times mais... Sim, claro que isto é sempre contextual. O que eu tenho visto que funciona melhor é, dentro da equipa, fazemos também o gerenciamento do produto, ao nível que faz sentido para a equipa. Não é? Muitas vezes uma stream pode ser, por exemplo, uma parte de um produto maior. Então, um conjunto de funcionalidades, ou às vezes é uma jornada de usuário específica, pode ser uma stream também. Então, dentro desse âmbito da equipa, eles deveriam ter as capacidades para tomar decisões, o que é mais prioritário, o que é que nós precisamos de investir, mas para isso precisam ter uma direção mais estratégica, que pode vir de pessoas que estão na parte de produto, mas a um nível mais estratégico. Não é? Olha, este produto está a evoluir nesta direção, nós queremos conquistar este mercado, queremos melhorar estas métricas de negócio. Isso tipicamente vem de uma visão mais estratégica e depois ao nível da equipa terem a capacidade de definir o que é que nós vamos fazer para conseguir esses objetivos. Até tive uma das últimas vezes que estive aqui no Brasil foi para apresentar também o livro Team OKRs, do Paulo Caroli, que ajuda também com estas ideias de, nós precisamos de ter uma estratégia e ter OKRs estratégicos, mas depois dentro da equipa temos OKRs da equipa em si. Quer dizer, nós pensamos que temos de fazer isto para conseguir ajudar com aquele OKR mais estratégico. Mas às vezes há muita separação entre produto e engenharia e depois o que acontece é preciso muita coordenação a diferentes níveis entre produto e engenharia e isso torna o fluxo mais lento. Sim. Quais são os maiores desafios para começar a trazer Team Topology para as companhias? Um dos desafios que eu tenho visto com alguma frequência é, no fundo, há um conjunto de princípios por trás de Team Topologies que às vezes as organizações não têm presente, ou seja, um sinal disso é quando pensam que podem fazer uma reorganização em 3 meses ou 6 meses e que vão ser Team Topologies compliant ou alguma coisa assim. Quando a nossa ideia não é criar um novo modelo ideal, vamos evoluir aquilo que temos. O mundo não é ideal, mas se nós queremos equipas mais streamlined, com mais autonomia, o que é que nós precisamos de ir fazendo para chegar lá? E às vezes isso é um dos desafios, porque senão estamos a fazer só mais uma reorganização, que pode ter alguns benefícios, mas com certeza também vai ter muitos novos desafios, e deixamos de pensar na reorganização como algo que vai resolver tudo, mas sim, vamos tentar mais continuamente evoluir a organização. Então às vezes, inclusivamente, introduzir Team Topologies numa organização que não entendeu ainda os princípios desta evolução contínua, pode ser até contraproducente às vezes. Empresas matriciais aí para esse orientada ao organograma, também uma correta ou você não viu isso? Eu acho que muitas vezes traz algumas barreiras, sim. Eu entendo a visão matricial e a necessidade também de equilibrar aquilo que é o foco nas equipas de stream ou equipas de produto, com a gestão das carreiras e a gestão das competências, mas acho que às vezes há outros mecanismos que podemos usar e não necessariamente acoplar isso com a estrutura da organização. Não é? Porque muitas vezes, mesmo se pensarmos uma pessoa, eu faço parte desta equipa de produto, mas digamos eu sou, por exemplo, o engenheiro de QA, de qualidade, então tenho outro líder que me está a dizer para eu focar na parte de qualidade, mas a equipa de produto, a equipa stream, o que eles hoje precisam de outra coisa, então já entram num conflito e depois já é quase às vezes eu sou da equipa de QA ou sou da equipa de produto, então muitas vezes traz dificuldades mesmo a esse nível
e eu acho que se pode fazer a gestão, digamos, da carreira profissional e da gestão das diferentes disciplinas com outros mecanismos que não seja orientados ao organigrama, como dizias. Uma exclui a outra, então. Uma coisa não exclui a outra, talvez. Não, às vezes é pensarmos em quais são as melhores formas de conseguirmos aquilo que precisamos fazer sem necessariamente introduzir estruturas organizacionais para isso. Obrigado. Sim. Quais indicadores existem para medir a carga cognitiva do time? Então isso tem muito a ver com o trabalho que nós fizemos neste produto que se chama Temperature, que é gratuito para usarem. O que nós fizemos em conjunto com uma pessoa que tem um doutorado em Psicologia e Psicologia Organizacional, o que ela fez foi criar um modelo que identifica, são cerca de 25 fatores que influenciam a carga cognitiva das equipes. Não é uma lista completa porque não existe, nem acho que nunca vai existir, porque nós somos demasiado complexos para identificar todos os fatores, mas já nos dá uma visão bastante abrangente. Então esses 25 fatores estão agrupados em 4 áreas, que são, se eu não me esqueço agora, a própria composição da equipa, tem a ver também com a outra área, as características do trabalho, outra área é com os processos e as práticas de trabalho e a outra é com o ambiente e as ferramentas de trabalho. Então, já nos dá uma visão bastante ampla e muitas vezes o que acontece, as equipas olham para os problemas mais... É como nós estamos a ver os sintomas de alguma doença, mas na realidade não sabemos qual é a causa. E as equipas muitas vezes estão a olhar para os sintomas a pensar que é a causa. Esta ferramenta não é boa, ou este processo é muito complicado. Provavelmente têm razão, mas quando fazemos a análise com o modelo completo, muitas vezes as equipas têm, por exemplo, demasiadas demandas de diferentes stakeholders, a priorização é um problema, e outros tipos de... Às vezes a própria composição da equipa não é ideal para aquilo que a equipa precisa de fazer. Então, esse modelo que também está disponível no site do temperature.com, também publicámos o próprio modelo que está por trás da implementação, que é a ferramenta. Sim. Boa noite, ótima apresentação. Obrigado. Tem uma visão um pouco diferente, porque eu sempre que eu ouço falar de Team Topologies, a primeira vez que eu li foi do meu gerente, inclusive que agora eu vejo que ele aplicou muito do que você fala na nossa estrutura atual. Só que eu vejo que a gente tem muito problema, mais da visão dele, né, que gere isso, por questão de rotatividade também, de amadurecer o processo, porque não é do dia para a noite Sim. que vai conseguir implementar isso de uma forma que realmente traga resultados. E aí a minha pergunta é mais uma visão de eu como integrante da equipe, como que eu posso ter uma visão mais próxima, e na minha área eu sou uma pessoa que tem uma visão próxima de outros, e eu conseguir contribuir ativamente para que isso se torne uma realidade também, apesar de todos os riscos. Sim. Ou seja, contribuir para, digamos, uma boa aplicação das ideias de Team Topologies. Sim, o que é curioso, e quando saiu a primeira edição, nós pensávamos que o nosso público-alvo, digamos, seria gerentes, pessoas mais sénior, mas muita gente pegou no livro, acho que por um lado porque está muito alinhado com os tais princípios também de técnicas e boa arquitetura, e por outro lado, eu acho também porque há muita coisa que podemos fazer, mesmo ao nível mesmo sendo um integrante de uma equipe, não tenho se calhar influência nem nas estruturas, mas posso, do ponto de vista da minha equipe, posso tentar clarificar como é que nós trabalhamos. Nós somos uma equipa mais stream ou somos uma equipa mais plataforma. Às vezes equipas que são tudo ao mesmo tempo, então provavelmente aí já há um problema. Podemos, por um lado, levantar essas questões com gerência e às vezes podemos também usar, por exemplo, as interações de uma maneira mais intencional com outras equipes. E podemos também identificar as nossas próprias dependências e tentar remover algumas dependências bloqueantes. Então aí estamos mais no âmbito da nossa equipa, melhorar o nosso fluxo usando algumas das ideias. E às vezes isso depois ajuda quase a contagiar as outras equipes também para, mas porquê é que vocês estão a fazer isto ou porquê é que estão a trabalhar desta maneira? Mas sim, é mais um bottom-up, não é? E na realidade
que também é preciso, mas depois também é preciso o top-down de alguém mais da liderança sénior que entenda o porquê destas ideias. Não é? Sim. Obrigado pelo conteúdo, muito bom. Não. Eu tenho uma dúvida com relação, por exemplo, quem trabalha com sistemas grandes, geralmente passa por um grande dilema, né? Porque a impressão que se tem, pelo menos é isso primariamente que eu penso, que o Stream Aligned ele é muito bom para quem trabalha com unidades de deploy pequenos. Então, tipo, microserviços, sistemas organizados de uma forma mais independente e autônoma. Como é que você enxerga a aplicação desse tipo de técnica, desse tipo de organização, para sistemas realmente grandes, que são, em grande parte, monolitos, ainda que modulares, e que os times têm que se alinhar muito para poder fazer um deploy? Sim. Então, como aplicar essas técnicas aí para quem está numa fase de transição? E me parece também que essa onda do micromódulo, né, desse microserviço muito pequenininho, ele está meio que se desfazendo, né? A gente está meio que... Introduz complexidade também. a gente está aumentando um pouco o tamanho do deploy por razões de custo, de complexidade e tudo mais. Como é que você enxerga a aplicação dessa tese num ambiente desse? Sim, então duas partes da resposta. Uma em relação então aos microserviços, isso tem sido também uma tendência nos últimos anos de, pronto, houve esse movimento, tudo agora são microserviços, e inclusivamente, e quando eu falei que aquelas DORA métricas às vezes podem enganar um bocadinho, porque eu com um cliente vi que eles no fundo estavam aí nessa direção, tinham um produto muito complexo, muito grande, e as equipas trabalhavam não era bem microserviços, mas componentes pequenos, e tinham boas métricas de DORA, porque podiam fazer alterações rapidamente, colocar em produção, só que aquela alteração em si não trazia valor para o cliente final. Aí, como você falou, só depois de coordenar e de ter o trabalho de várias equipas em produção, então sim, aquela nova funcionalidade estava disponível para o cliente. Então, nesse tipo de casos, sistemas grandes, podemos aplicar as ideias, algumas que estão no livro do Nick Tune, o Architecture Modernization. Essencialmente tentamos aplicar as ideias de vamos fazer isto passo a passo, não é? Identificar uma primeira stream que faça sentido, digamos, sair do monolito. Às vezes podemos usar até algumas técnicas para analisar os fluxos dentro do monolito, por onde é que vão, qual é o fluxo de dados desde que o cliente entra na aplicação, o que é que acontece, quais são os diferentes módulos, para tentarmos identificar o que é que pode ser mais facilmente, às vezes, separado. Podemos usar esse tipo de técnicas e, no fundo, fazer de uma forma gradual, que é também muito o que fala o Nick no Architecture Modernization, não tentarmos fazer outra vez um Big Bang, agora vamos fazer uma arquitetura do sistema totalmente novo e tentar fazer uma migração, irmos passo a passo e às vezes tomar decisões olhando o trade-off, olha, está aqui esta parte do monolito que não faz sentido, não pensamos que vai evoluir muito a nível de necessidades de negócio, não faz sentido estarmos a preocupar em criar streams porque é se calhar uma parte do monolito que pode uma equipa tomar conta desde que a demanda de mudança continue baixa. A partir do momento que está a aumentar e se calhar esta parte do monolito tem que evoluir mais, então devemos pensar então em transformar em streams. Então é usar todo esse tipo de trade-offs também.